Não vai É cobrar, o melhor caminho, hein? vai cobrar R$ 1.000 pra entregar todo o conteúdo depois. É claro. Aí, já tá gravando. Eu vou mutar vocês para eu poder me concentrar. E aí no final a gente troca uma ideia. E vocês podem tacar pedra no conteúdo ou não. Esse é o ponto. Não sou o dono da razão. Bora fazer acontecer. Bom, vamos começar isso aqui com a abertura de vendedor de curso. Se vocês forem corajosos o suficiente para poder assistir essa aula até o final, eu garanto, até o próximo fim de semana, vocês vão aumentar a sua taxa de assertividade em anúncios em até 35% no mínimo. E eu sei que essa é uma proposta meio ousada e acho que o que é ainda mais ousado é que você vai aprender a fazer isso só olhando exatamente para isso aqui que vai aparecer na minha tela agora. O Barney. É, eu sei, é uma loucura. Porque esse dinossauro, eu tenho certeza que ele pode te ensinar muito mais sobre anúncios do que qualquer outro guru que você segue no Instagram. E, sério, antes que você pense, eu não tô bêbado e não tô dando essa aula chapada ou com alguma coisa de substância na minha mente. Mas... o cara tá dentro de um VSL. Mas olha só, se você ficar comigo pelos próximos minutos, você vai perceber que talvez essa seja a única aula de copy que fará você parar de errar em anúncios em 2025. Beleza, eu vou parar com o modo guru e vamos direto pro conteúdo. Mas, cara, no fundo, eu acredito que se você tá cansado de testar criativo toda semana que não vende e de ver gente mais burra que você escalando com faturamento que poderia ser seu, ou então, sei lá, você vê um guru meia boca, meio analfabeta ali que tá fazendo dinheiro pra cacete e você ainda continua na merda, eu acho que você tem que prestar atenção nisso daqui. Porque eu acredito que o problema não tá em você. Não é que você seja azarado, não é que você tem dedo podre ou que o tio Zuc tá empenhado em te ferrar. Porque no fundo, se você tá aqui, se você tá me ouvindo agora, eu tenho certeza de uma parada. Você não é um player iniciante que tá começando do zero. Porque com certeza, em algum momento, você já teve um bom anúncio que vendeu bastante, só que não escalou. E agora você tá meio que vivendo com um fantasma por trás dos seus ombros. O tipo de fantasma do criativo que já vendeu, só que ele não conseguiu atingir escala. O pior ainda, o fantasma de ter acertado num criativo muito bom uma única vez e, tipo, você não ter conseguido validar mais nenhum. E quando isso acontece, você vai lá, você modela, escreve algo novo, gasta seu tempo, avisa o editor, sobe o teste na hora, merda nenhuma. Talvez até o CPM venha bom, talvez o CTR seja legal, mas apesar disso tudo, a conversão simplesmente não vem. E quando vem, ela dura 3 ou no máximo 5 dias. E aí começa aquele ciclo de merda, você começa a se duvidar. Você começa a duvidar da sua copy, começa a duvidar do seu progresso, duvidar de você mesmo. E, cara, quer saber de uma coisa? Eu conheço muito bem esse lugar. Porque praticamente todo mundo que tá com a pele em jogo agora, todo mundo, sem exceção, já passou por ele. É o ciclo do e agora, onde praticamente tudo parece que é improvisado, sei lá, onde cada criativo parece que você tá apostando numa roleta russa e, tipo, todo anúncio que você cria no Google Docs parece que vai dar bom, parece que é aquela realidade perfeita, até que ele vai pro ar e você quebra a cara. Mas, voltando pro modo guru, isso tem uma solução e ela tá aqui, rapaziada. Na foto do Barney. Exatamente na foto do Barney. Porque, cara, eu acredito que por mais louco que isso possa ser, com essa foto aqui desse dinossauro esquizofrênico, você vai literalmente entender como é que você pode escalar mais. E eu vou te mostrar como é que o Barney, esse dinossauro roxo, pode te ensinar, sequestrador de criança, a fazer isso. E tudo isso envolve uma história. Eu lembro como se fosse ontem, um dia qualquer, eu tava rolando no YouTube mais ou menos umas 7:30 da manhã. Isso tem mais ou menos uns 2 anos. E um vídeo do Barney pulou na minha tela. E naquele momento uma coisa explodiu a minha mente. Aquele episódio do Barney que eu fiquei assistindo por uns 2 minutos era exatamente igual a todos os outros episódios do YouTube. Cada episódio tinha a mesma estrutura de diálogo, os mesmos conflitos, as mesmas soluções, e ainda assim, apesar de cada episódio ser uma cópia descarada um do outro, aquilo funcionava. Porque o objetivo não era ser diferente, o objetivo era engajar quem estava assistindo. Era fazer uma criança de 4 anos prestar atenção no dinossauro roxo. Era fazer ela parar de chorar e se conectar com o dinossauro e dançar com ele por uns 20 minutos. Que era basicamente a proposta do desenho. E, cara, depois que eu vi aquilo, isso me deu um estalo. Se um programa infantil dos anos 90 consegue repetir a mesma fórmula centenas de vezes, e ainda assim, cada episódio consegue ser um sucesso atrás do outro, por que eu tô tentando ser o Pablo Picasso do copo cada vez que eu tento escrever um criativo novo? Foi assim que surgiu o conteúdo que eu vou mostrar pra vocês. Dessa ideia do Barney. E, cara, no fim das contas, você tá cansado de testar teu dinheiro em teste que só dá ruim? Preste atenção nesse dinossauro. Eu vou deixar ele na tela a maior parte do tempo. Eu quero que você sonhe com Barney hoje. E, por incrível que pareça, tudo isso começa com aquele documento que eu mandei pra vocês lá no grupo. O 721. E eu sei que uma galera já leu aquele documento, outras não.
E a maioria do pessoal pode pensar, cara, depois de ouvir tanta promessa no mercado, isso é só mais um papinho bonito, então o que tem de diferente nessa merda que você vai me mostrar hoje comparado a tudo que eu já fiz? E a verdade é que não tem absolutamente nada de diferente no que eu vou mostrar aqui. E eu sei que isso pode parecer frustrante no primeiro momento, mas é justamente essa falta de novidade que vai fazer você conseguir aumentar sua taxa de assertividade, pelo menos até 35%. E eu vou manter esse número de guru que eu botei no começo do vídeo. Do vídeo, não. Da aula. Porque, basicamente, todas as respostas para você atingir a escala que você sempre quis estar na sua cara. O problema é que, como a maioria dos players no mercado, você está enxergando as peças do quebra-cabeça na ordem errada. E é por isso que eu vou tentar colocar cada uma dessas peças em ordem com você agora. Só para poder visar uma coisa, fazer você escalar nessa merda. E, no fundo, eu sei que quando eu falo essas coisas, todo mundo fica cético. Mas você só precisa olhar para sua planilha de criativo agora e ver o que os números dela dizem. Então, me responde com sinceridade. Nesses últimos 60 dias, botem no chat vocês. Quantos criativos que vocês testaram que deram certo nesses últimos 60 dias? Quantos desses criativos conseguiram rodar por mais de 10 dias seguidos com lucro limpo? E quantos desses criativos que você testaram, além de resistir ao tempo, trouxeram boas métricas sem exaustão? Eu te desafio a você olhar para sua planilha de criativos e você tentar achar pelo menos mais de 20 que seguiram esse padrão. Porque, cara, se você não tem pelo menos 8 criativos com métricas boas agora, não é porque você é ruim. É porque você repete o mesmo erro que praticamente o mercado todo comete. Você simplesmente testa novos criativos como se você estivesse apostando numa roleta russa. E se você quer parar de cometer esse erro, eu vou te contar algo que, tipo, pode parecer estranho à primeira vista, mas que mudou completamente a forma como eu escrevo meus anúncios. E este ponto de virada começou depois que eu li uma frase deste carinha aqui, o Eugene Schwartz. Esse cara, para muita gente no mercado, inclusive para mim, é o deus do copywriting. E uma vez ele disse o seguinte: copywriting não é sobre criação, é sobre reorganizar palavras que o seu prospect já tem dentro da cabeça dele. Em outras palavras, o que esse cara disse é que o copywriter é só um técnico, um especialista em juntar palavras numa tela em branco. Ele não cria o desejo, ele canaliza o desejo que já existe dentro das pessoas para uma solução específica. E, cara, eu confesso que quando eu li isso pela primeira vez, eu juro que eu fiquei meio puto. Porque até então eu acreditava que ser um bom copywriter era ser o cara mais criativo da sala. Era ser o cara mais inteligente. O que trazia os ganchos mais diferentes, o que usava palavras novas, ângulos malucos, referências inusitadas. Mas depois que eu quebrei a cara tantas vezes com criativos que eram, entre aspas, inovadores, mas que não valiam um balde de cuspe, na prática eu percebi uma coisa que me doeu admitir. Toda copy que já funciona, já está pronta. Já foi escrita. E por mais louco que isso possa ser, o seu próximo anúncio de 7 dígitos já está pronto. A única coisa que você precisa fazer é materializar ele no seu Google Docs agora. E é isso que eu quero mostrar, como que você pode fazer isso hoje, etapa por etapa. Porque o seu trabalho não é inventar a próxima genialidade do mercado. O seu trabalho é acessar o que está pronto e rearranjar isso de forma certa. É pegar as palavras soltas que já estão na sua tela, que já estão no mercado agora, e você colocar isso na ordem certa no seu Google Docs. E essa habilidade de organizar palavras numa tela em branco nada mais é do que canalizar o desejo. E canalizar o desejo do seu potencial cliente para a sua solução que faz ele comprar. Então foi nesse ponto que eu entendi o que nenhum guru do marketing tem o culhão de poder dizer no Instagram. Que separar um copy de 5 dígitos de um de 8 ou de um de 9 não é criatividade. Não é ter ideias inovadoras. Apesar de eu ser um cara das ideias. É o processo. Você vai transformar o caos em estrutura. É parar de tentar ser um artista, igual eu vejo muita gente tentando tratar copy como se fosse uma obra de arte, e você começar a agir como se você fosse um engenheiro da atenção. Você aceitar que você não precisa de uma ideia genial toda semana, você só precisa de uma nova forma de aplicar o que já deu certo de 1000 vezes diferente. E o motivo pelo qual a galera praticamente não consegue escalar com consistência hoje não é por falta de talento. É porque você acredita praticamente numa das maiores mentiras contadas nesse mercado. A mentira de que você precisa ser diferente para poder vender mais. Esse conselho parece bonito no Reels do Instagram, mas aqui, quando você está com a pele no jogo, essa merda só te atrapalha. Porque isso te isola do que já foi validado. E te força a subir criativos com base no seu feeling, com base naquilo que você está sentindo, e não com base na probabilidade. É justamente por isso que você, se você quer parar de errar, você vai precisar de um sistema. E eu não estou falando de um sistema gourmet com nome bonito para poder vender nos stories. Uma parada real, que é praticamente a prova de falhas, que é o 721 que eu mostrei para vocês. E eu tenho certeza, porque eu já vi isso acontecer com outras pessoas, que isso vai aumentar a assertividade de vocês. Porque é matemático aquela parada. E eu acho que vocês vão entender melhor isso se eu mostrar a foto dessa mulher aqui. Uma velha. Talvez já tenha sido mais bonita numa vida passada. Mas essa velha, talvez o nome dela não diga muita coisa para você. Essa é a Kate Parker. E ela criou o desenho do Barney, que eu falei para vocês no começo dessa aula. E o lance é o seguinte, eu pesquisei no Google depois. O seriado do Barney teve 308 episódios, mas só 10 deles eram realmente originais.
Todos os outros 298 episódios eram mutações desses 10 originais, eram variações. Versões recicladas da mesma estrutura básica e, tipo, já tinha dado certo nos primeiros episódios. E, cara, o mais bizarro é que isso funcionava. Funcionava como se fosse um sistema matemático. Porque o objetivo nunca foi inventar algo novo a cada episódio. O objetivo era repetir o que funcionava com consistência, até que aquilo ficasse enraizado na mente das crianças. Então, cada episódio era uma mutação genética da mesma fórmula, com pequenas alterações, novas roupagens, mas com a mesma estrutura emocional. Todo episódio ele tinha os mesmos blocos narrativos, os mesmos gatilhos comportamentais. Aqui que entra o ponto. Cara, se um dinossauro dos anos 90 conseguiu repetir a mesma fórmula centenas de vezes até manter o sucesso, que diabos você acha que você precisa de um anúncio completamente novo toda semana? O segredo do Barney não era inovação, era estrutura. Era repetir o que funcionava. Era refinar o processo sem reventar a roda. Era surfar no algoritmo da audiência sem sair da rota. E quando isso bateu, eu fiquei pensando nessa merda. Porque meio que pela primeira vez eu consegui ver com clareza que o mercado não é um concurso de criatividade. Ele é um campo de batalha onde literalmente a consistência ganha. E quem escala definitivamente não é quem está inovando. É quem erra menos. E errar menos não tem nada a ver com sorte ou com genialidade. Tem a ver com probabilidade controlada. E é justamente aí que vem o 721, que eu vou explicar para vocês. Eu só soltei o Docs ali no grupo e eu vou explicar exatamente isso para vocês agora. Deixa eu puxar o Docs aqui para poder compartilhar a tela com vocês. Ladies and gentlemen, sistema 721. O que é essa merda? Isso aqui, ou a escala 70-20-10, que eu também já usei esse nome, eu resolvi apelidar para sistema 721 para poder ficar mais fácil de conseguir ser entendido. É um modelo de produção que só visa uma única coisa: aumentar a taxa de assertividade e equilibrar a sua operação. Exatamente como eu escrevi aqui. Eu vou explicar o que cada um desses números significa e depois eu vou explicar a matemática de como que você aplica cada uma dessas paradas aqui. O número 7 do sistema aqui, igual eu botei, não é uma homenagem ao Rap Nation, mas se você quiser, sim. O número 7 aqui representa 70% dos criativos que você vai produzir durante a semana. Não são 70% de criativos aleatórios. São criativos de modelagem. E eu vou explicar o meu processo de modelagem depois. Basicamente, antes de você sentar sua bundinha gulosa para poder escrever, você vai fazer o seguinte: você vai identificar quais são os criativos atuais do mercado que já performam acima da média, e somente após isso você analisa cada um deles, palavra por palavra, para poder tirar insights, e com base nesses insights você vai fazer uma engenharia reversa da estrutura do criativo vencedor, e com base nessa estrutura dos criativos vencedores, você vai construir algo 100% novo para você. Por quê? Porque tem uma matriz de risco. Toda vez que você bota seu dinheiro na rua, em um anúncio totalmente novo que você tirou da sua cabeça, ou que você tirou da bunda, porque a maioria do mercado hoje está tirando o criativo da bunda, você está trazendo mais risco para o seu capital. Você acha que você está sendo inovador, você acha que você está sendo diferente, mas no fim das contas o que ocorre é o seguinte: pelo fato da sua ideia não ter um histórico validado, você está botando seu capital em risco. Se aquilo ali não tem um histórico validado, se aquele ângulo não está validado para o teu mercado, quanto mais elementos de inovação você coloca, maior é o risco. Claro que se você acertar, você vai surfar numa grande onda, sozinho durante um certo tempo. Porém, se você está no começo, está com caixa ruim, ou você tem uma postura mais conservadora, eu acredito que o melhor caminho seja você pegar 70% da sua produção de criativos e você focar em modelagem. E modelar não é copiar o amiguinho. Eu até expliquei isso aqui no documento, mas eu vou explicar isso depois. O número 2 representa os 20% da esteira. Esses 20% é iteração. Eu vou explicar como isso funciona depois. Basicamente, você pode pegar um criativo seu que já funcionou e você troca ele em diferentes formatos. Você bota ele com uma roupagem nova, com outro elemento no hook, com outro mecanismo, ou com uma edição diferente. Eu vou explicar a diferença entre iteração e lateralização depois. Mas isso aqui, você aumenta um pouco o risco, porém você, ao mesmo tempo, consegue escalar com mais segurança, principalmente se você já tem um criativo que já está validado. E você só lateraliza ele trocando formato, ou empilhando hook, ou trocando edição, ou fazendo variação simbólica dele. Isso aqui faz com que você escale de uma maneira um pouco mais segura. E tem o número 1, que representa os 10%, que são ideias completamente inovadoras. Essa é a matriz da parada. Eu até cheguei a botar aqui como se fosse uma bula de remédio, que é o seguinte: ideias que já vendem e que podem ser modeladas representam um risco baixo e uma assertividade maior, que já está no mercado, já está rodando, já tem histórico comprovado. Ideias internas que você tem aí na sua empresa, dos anúncios que você fez modelados, que já vendem e podem ser iteradas, elas representam um risco médio, mas com potencial de escala única. Depois eu explico o que é potencial de escala única. Ideias totalmente novas, mas sem histórico, que são ideias que você tira do nada, de idealização, elas representam um risco alto, mas um potencial de ser um novo controle de mercado. Você vai pegar uma fatia de mercado completamente nova com isso aí.
Aqui eu expliquei como é que seria uma rotina, considerando que você vai produzir 10 anúncios por semana. Obviamente, isso aqui é só um exemplo. Todo mundo sabe que o copywriter produz bem mais do que isso aqui. Se você tem 10 criativos para você produzir na semana, 7 seriam de modelagens, correspondendo a 70%. 2 seriam de iterações ou de lateralização, correspondendo a 20%. E 1% seria idealização. Agora vamos voltar para o Barney. Depois que você viu essa parada toda, eu quero que você meio que imagine o seguinte. Você é o cirurgião e o anúncio é o paciente. Você não pode entrar numa sala de cirurgia confiando só no seu instinto. Você precisa de um protocolo. E esse protocolo começa quando você entende que modelagem, agora entrando nessa parte dos 70%, não é pilantragem, não é você ripar ou copiar o amiguinho. Modelar é você entrar naquela estrutura do anúncio que funcionou e extrair dele aquela anatomia dele. É você entender cada palavra como se fosse um osso, cada transição como se fosse, sei lá, uma articulação, cada emoção como se fosse uma veia do corpo humano, continuando nesse exemplo da metáfora da cirurgia. E a sua função, quando você está analisando o anúncio de alguém, não é você replicar o corpo, não é você tentar criar um corpo igual o corpo que tem naquele anúncio. É você replicar o esqueleto. É você manter aquele esqueleto funcional e você vestir ele com a carne do seu produto. Você vai estar criando algo 100% novo a partir disso, porém modelado de uma estrutura vencedora. Porque quando você aprende a fazer isso, você para de escrever copy com base na tua intuição, você começa a escrever com base no reconhecimento de padrões do que já funciona. E você entende por que aquele anúncio está vendendo agora. Ele não está vendendo por conta de uma causa aleatória, não é porque aquele cara tem mais caixa do que você. Às vezes, a pessoa que tem mais caixa que você não consegue escalar no mesmo nível que você, mesmo com caixa menor. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque aquele anúncio que está vendendo, tanto ele tem uma estrutura validada que se conecta com o público. E essa estrutura é literalmente um mapa que você pode seguir. É o seu GPS para escala. E, claro, se você pegar 10 anúncios, você vai ter 10 mapas diferentes. Isso considerando que você está analisando a mesma pessoa. Por mais que tenham certos padrões, cada anúncio que você analisa vai te mostrar uma coisa diferente. Eu vou mostrar como é que eu costumo ler esse mapa, considerando quando eu estou analisando um anúncio. Porque quando eu vou modelar um anúncio, eu não olho só para a ideia, eu olho para a função de cada frase. Eu literalmente pego cada uma das frases, e o David até aqui ele pode depois falar sobre isso. Ele até ficou zoando durante um tempo que o meu documento de análise era um documento LGBT, que eu marco as coisas de cores coloridas assim, para poder sinalizar, cara, isso aqui é uma promessa, isso aqui é uma prova, isso aqui está aqui por conta disso, etc. Então, a cada frase, eu me pergunto, por que essa frase está aqui nesse anúncio? O que ela faz com o cérebro do prospect? O que ela ativa? O que ela nega? O que ela cria? E eu destrincho esse anúncio vencedor palavra por palavra. Eu não quero saber do texto em si, eu quero saber da engrenagem que está por trás dele. Porque por trás de todo criativo vencedor existe uma sequência lógica de estímulo e de resposta. Literalmente assim que o cérebro humano funciona. E quando você entende isso, você deixa de ser um plagiador de merda, que é a esfera mais baixa do mercado, você começa a modelar anúncios como se você fosse um engenheiro. E não um engenheiro qualquer, um engenheiro de atenção. Então, vamos pensar num exemplo aqui meio aleatório. Vamos supor que você está lendo um anúncio que começa com um hook que tem uma frase muito agressiva. Cara, essa agressividade ela está ativando o sistema límbico da pessoa, o emocional dela. De repente, você está lendo um anúncio, tem um parágrafo ali que confessa uma dor profunda. Você está criando conexão com a pessoa, um contraste, talvez. Talvez você está vendo um anúncio que tem uma frase do tipo, cara, você nunca percebeu isso antes. Você está ativando um viés de novidade na cabeça da pessoa. É isso que você precisa replicar. A função do copy, a arquitetura emocional dela quando você está modelando. E depois que você mapeia isso, depois que você tem tudo isso bem claro na sua cabeça, a arquitetura daquele copy vencedor, aí sim você senta a bunda na cadeira e escreve. Só que você escreve agora, diferente de antes, com função, com estrutura e com intenção, não com achismo. É assim que você modela. Não para copiar, mas para você refinar o que já funciona. Porque se você repete um processo validado, você transforma um anúncio em um sistema. E é isso que o mercado não entende. O mercado está tentando criar anúncios basicamente como quem joga dardos de olhos vendados. Enquanto os caras que realmente escalam, eles estão fazendo a mesma estrutura, vender tipo 10, 20, 30 vezes seguidas, com pequenas mutações, pequenos ajustes, mas sempre respeitando o mesmo esqueleto. Exatamente como o episódio do Barney. São 308 episódios. Só 10 são originais. Os outros 298 são mutações desses 10 originais. É nesse momento que você começa a parar de criar, você começa a canalizar. Porque no fim das contas, tentar ser criativo, principalmente no começo, é vaidade. Essa vaidade vai te manter pobre. Agora, quando você aprende a modelar as coisas do jeito certo, é quando você começa a botar dinheiro no seu bolso. E depois disso, você escolhe qual caminho que você quer seguir. O caminho da vaidade, onde você posta no seu Instagram que você é criativo e que você tem ideias inovadoras que não botam um real no seu bolso. Ou o caminho do dinheiro, que depois, com toda certeza, vai te levar ao caminho da inovação.
E, cara, eu poderia passar horas falando sobre diferentes tipos de modelagem que existe. Inclusive, a gente pode fazer uma call inteira só falando sobre modelagem depois. Porém, eu acredito que pegar frase por frase de um roteiro, de um anúncio vencedor, e você desmontar ele e ficar analisando pedaço por pedaço já é um ótimo começo. Inclusive, se vocês não fazem isso, eu faço isso diariamente. Fica a recomendação aí. Deixa de ser um bunda mole e fazer isso com 5 ads por dia. Pega 5 anúncios que já estão vendendo, tanto faz o nicho, mas é claro, né, se for o seu nicho é melhor, e você vai tentar destrinchar esses anúncios todo santo dia, 5 anúncios, no mínimo. Você lê cada um deles, identifica o padrão, você anota, marca, faz comentário, manda para alguém, fala para personalizar, você analisa, monta uma mesa redonda, manda ali no grupo se você quiser. Eu te garanto que vai ter alguém ali que vai entrar nessa pegada junto contigo. E, cara, depois dos 30 dias, você vai notar um salto gigantesco na sua forma de escrever e principalmente na quantidade de dinheiro que entra no seu bolso. Porque quando você começa a entender a estrutura dos criativos, fica muito mais fácil de você escrever. E, cara, agora que a gente já falou de modelagem, apesar de eu ter mostrado aqui o documento para vocês, e eu recomendo que vocês leiam o documento depois com mais calma, eu já mandei ele no grupo, acho que praticamente todo mundo já leu o documento. O lance é o seguinte, vamos falar dos 20% do sistema. Esses 20% do sistema, que é a iteração ou a lateralização, é a parte que transforma um anúncio bom numa máquina que gera outros anúncios. E tem uma frase meio louca que eu ouvi um tempo atrás, na verdade eu não ouvi, eu li isso no Twitter de algum marqueteiro americano, não lembro agora o nome dele. Ele falou assim, você não escala um criativo, você clona esse criativo. E a ideia por trás disso é o seguinte, você não tenta ter sorte de repetir o sucesso, você multiplica esse sucesso de forma estratégica até ele se tornar inevitável. E para isso você vai ter que dominar duas forças dentro desses 20% do sistema, que é a iteração e a lateralização. Essas duas coisas é o que separa um player mediano de um player de elite. Então vamos começar falando sobre iteração. Iterar é você basicamente fazer o que praticamente ninguém tem coragem de fazer, porque acha que vai estragar, que vai dar ruim, só que você vai fazer isso com método. E os players que realmente vendem muito no mercado, eles já fazem isso. Você vai pegar o mesmo criativo que já está vendendo e você vai testar variações milimétricas dele. Você vai mudar o hook, você vai mudar o pacing, vai mudar o CTA, vai mudar a abertura dele, vai mudar o enquadramento, vai testar o auto expert, você vai mudar a música do fundo, você vai adicionar um ruído branco no começo do anúncio, você vai mudar o título dele, você vai mudar o silêncio entre os cortes, você vai fazer mutações nesse anúncio que já está vendendo. Você não precisa criar outro criativo. Você refina o que já está lá funcionando. Esse é o processo de iteração. E nesse caso aqui você muda assim um pouco do copy. Não é sobre você fazer algo novo. Você vai pegar o que funciona e você vai tentar melhorar. Você vai tentar encontrar qual que é aquela pequena alteração que transforma um bom anúncio num campeão absoluto. É aí onde que entra a parte da lateralização. Lateralizar é outra parada. É diferente de iterar. Iterar significa fazer de novo. Lateralizar, você vai botar ao lado. Ou seja, você vai multiplicar aquele criativo de diferentes formas. Iterar, você vai pegar aquele criativo que já vende e você vai multiplicar ele horizontalizando. O lance da lateralização é quando você pega um criativo que já está vendendo, um criativo vencedor, e você vai adaptar ele com um novo formato. Você vai adaptar ele com um novo ângulo, talvez para um público diferente, para outro contexto, para outra plataforma. É como se você pegasse, igual no exemplo que eu dei do Hulk antes, você pegasse uma música clássica, você transformasse isso num metal pesado e depois num funk. A essência do criativo continua a mesma, mas a roupagem da música, ou melhor, do anúncio, muda. Então você muda o tom emocional do texto, você muda a persona do vídeo, você muda os benefícios que estão ali, dependendo do público que você está usando aquela parada. Então, iterar como se fosse ciência e lateralizar como se fosse estratégia. É como se você estivesse criando clones daquele seu anúncio vencedor. Pensa no Naruto, o Jutsu Clone das Sombras, por exemplo. São vários Narutos ali, só que são Narutos com roupas diferentes, por exemplo. E quando você junta essas duas forças com o criativo certo, com o criativo que já está vendendo, você meio que consegue criar um ecossistema inteiro em cima de um único acerto. Você transforma esse único acerto que você teve em vários outros empilhados. E é isso que os players fazem. Eles não acertam 300 criativos por mês. Eles acertam 1, 2, 3, 10 no máximo e criam versões infinitas em cima desses acertos que eles fizeram. E adivinha, você vai multiplicando o seu sucesso a partir do momento que você lateraliza e que você começa a iterar os criativos que você já tem. E é por isso que muita gente sobe anúncio atrás um do outro e o ROAS afunda enquanto tem um cara escalando com o mesmo criativo há 3 meses e continua empilhando grana atrás de grana. Porque no fundo não é sobre testar mais. É claro que testar mais é importante, mas também não é sobre testar ideias diferentes o tempo todo. É sobre ter menos apostas, porém apostas com mais consistência e com mais inteligência.
Você tem que parar de pensar como se você fosse um roteirista de Hollywood, e você tem que começar a pensar como um cientista que está montando a próxima bomba para poder jogar em Hiroshima e Nagasaki. Você pega o que funciona, você desmonta, você refaz, você clona, você disfarça, você solta isso para teste. Porque, no fim das contas, e depois isso vai ser um ato de hipocrisia, o que eu vou dizer, mas o copy que escala não é o copy mais genial, é o copy que aguenta o sangue do mercado e continua entregando lucro. Você precisa se multiplicar nesse processo. E o caminho para você chegar nisso começa quando você para de enterrar criativos bons cedo demais. O que eu vejo dos players que já estão faturando é que eles encontram um criativo e de repente esse criativo começa a dar ruim. E o que eles fazem? Vamos criar um novo. Sendo que ele pode pegar esse mesmo criativo que já deu certo e clonar ele com um novo formato, com um novo ângulo, com uma nova edição, com um hook empilhado. Ele vai multiplicar o sucesso dele se ele já pegar aquilo que está validado e simplesmente multiplicar usando outra roupa. É como se eu, por exemplo, saísse de casa de regata na segunda-feira e de repente na terça-feira eu saio de casa usando moletom. Continua sendo eu, mas com outra roupa. Continua sendo a mensagem vencedora, mas com outro formato. E o mercado não faz isso. A maioria das pessoas ignora essa parada. É claro que para quem já está no meio, da galera que já está fazendo muita coisa, da galera que já está escalando no grau, isso não é novidade. Por isso que eu falei, eu não tô aqui para poder mostrar nada novo para vocês. Não tem nada novo debaixo do sol, essa é a verdade. Desconfia de quem tá te prometendo coisa nova, porque não tem. O lance é, você só precisa enxergar as peças do quebra-cabeça de maneira mais reorganizada. Porque talvez nesse exato momento você esteja enxergando o quebra-cabeça de trás para frente, ao invés de você começar a enxergar as peças na ordem. Quando você enxerga as peças na ordem, o jogo muda e você monta o quebra-cabeça só encaixando as peças uma atrás da outra, ao invés de você ficar se perdendo onde cada peça vai. Esse é o jogo dos 20%. E quem não entende isso vive preso naquele ciclo do quase. Nossa, achei um criativo e de repente morreu. Esse é o ciclo do quase. E quem domina esse ciclo da iteração e da lateralização sai desse ciclo do quase e entra no ciclo do controle. E controle, no fim das contas, é a única coisa que separa você de uma operação de múltiplos 7 dígitos. E, igual eu falei antes, eu vou cometer o maior ato de hipocrisia dessa aula porque eu passei os últimos minutos falando que você não precisa ter ideias geniais. E agora eu vou te dizer o seguinte. O Cássio deve estar se revirando aí agora, porque ele já sabe que eu sou o cara das ideias. Mas se você quiser dominar esse jogo de verdade, você vai precisar ter ideias geniais. Eu sei que isso é uma puta hipocrisia comparada com tudo que eu falei agora. Sim, você vai precisar criar coisas novas. Você vai precisar ser aquele maluco que traz um conceito tão diferente para o mercado que seus concorrentes vão pensar, que merda é essa? De onde esse cara tirou essa ideia? Porque para pensar comigo, as ideias que a gente modela hoje, elas não vieram do nada. Esses caras sentaram na cadeira e pensaram igual você está tentando fazer. Porém, por que você, quando tenta pensar alguma coisa do zero, dá merda? E como que esses caras pensam algo do zero e conseguem acertar e você não? Onde que entra a matemática dos 10% aqui? Porque você só consegue ter segurança de executar essa parada, é por isso que entra os 70, 20, agora os 10% da matriz, quando você já está em uma estrutura que está ali no grau, uma estrutura que já está rodando, uma estrutura que está consolidada, com os anúncios de modelagem rodando, que vão maximizar a sua taxa de acerto, com a iteração para poder manter a sua escala e fazer você escalar mais rápido. Você só consegue ter ideias novas quando você entende que você tem a maturidade de arriscar e que isso não vai comprometer o teu caixa. Mas se você acertar, você pega uma fatia completamente nova do mercado e a máquina se retroalimenta. E a verdade que ninguém fala é que criatividade sem consistência é suicídio. Mas a consistência sem criatividade é estagnação. Se você ficar o tempo todo modelando o mercado ou iterando seus criativos em diferentes formatos, você só vai chegar onde a maioria chegou. Você só vai chegar naquele momento onde você vê a sua operação presa nos múltiplos 6 dígitos por mês. Eu sei que esse é o sonho para muita gente, ter uma operação de 6 dígitos, ou talvez de 7 por ano. Porém, para muitas pessoas isso é o piso, não o teto. Eu não estou aqui para poder ensinar vocês a ficar batendo a cabeça no teto e nem ser o piso de alguém, ou viver o piso de alguém. É para quebrar o limite. E quando a gente fala de quebrar o limite, esses 10% são os que mais importam. Porque você não... Aqui é onde que você vai meio que precisar fazer o, entre aspas, impossível. Você vai precisar parir ideias, literalmente parir como se fosse uma gestante. Deixa eu puxar a imagem de uma grávida aqui. Você vai fazer um parto, rapaziada. Você vai botar um filho no mundo. Igual essa mulher daqui 9 meses vai fazer. Você vai precisar
Parir ideias que ainda não existem no seu mercado. E isso também é uma contradição, porque toda ideia já está pronta. Você só precisa linkar uma na outra. Toda ideia nova é o reflexo de duas ideias velhas conectadas uma na outra. Não tem nada novo debaixo do sol. Essas ideias, elas precisam ser ousadas não para o mundo, não... Cássio, cara. Não para o mundo, não para o... Sei lá, você não vai virar o Nelson Mandela. Tem que ser uma coisa para o teu nicho. Algo que seu concorrente vai olhar, vai pensar e vai ser tipo assim, cara, eu preciso copiar esse cara. Porque no fundo é isso que a gente está fazendo com os outros também. Só que agora você vai inverter esse jogo e você vai fazer isso. E não é sobre você escrever algo novo por impulso, é sobre você inserir um elemento inesperado no seu anúncio, naquela ideia, mas ancorado em um contexto, num time, numa simbologia. É sobre você fazer seus posts parar de rolar a tela, porque aquilo não se parece com mais nada do que ele já viu. Mas para isso acontecer, você vai precisar alimentar seu cérebro com as substâncias certas. E é onde que entra a fórmula para você ter ideias. Espionagem, swipe, estudo, isolamento e teste. São essas 5 variáveis. Se você quer ter ideias, você vai precisar de espionagem, swipe, estudo, isolamento e teste. Espionagem, compra o workshop do Cássio. O resto você se vira. O lance é, você precisa espionar todos os dias se você quiser ter ideia nova. Todos os dias. Você vai começar o seu dia com um spy. Você vai precisar ver o que a galera tá fazendo no Facebook, o que um player gringo tá fazendo no teu mercado. Ah, mas eu só rodo no Brasil. Vê o que o arrombado do gringo tá fazendo, cara. Não custa. De repente, dali você tira alguma ideia. Você vai precisar ver, por exemplo, o que uma marca de shampoo de Dubai tá fazendo para poder vender o produto dele no anúncio. Porque eu vejo o pessoal que trabalha com infoproduto só fica preso em analisar infoproduto. Às vezes, você consegue tirar uma ideia de um cara que tá fazendo drop. Às vezes, você consegue tirar a ideia de um cara que tá vendendo Nutra. Por mais que o formato do anúncio seja diferente, a proposta seja um pouco diferente, ainda assim é copy, cara. Não importa, se aquilo está se conectando com as pessoas, você tem que analisar aquilo. E aí, o que acontece? Você vai catalogar essa merda, porque swipe é roubo. Você vai roubar as ideias, por assim dizer. Mas não como a galera que literalmente copia e cola a frase dos outros, escala e depois vai para podcast e dizer que, enfim, é um gênio e que tem um método XYZ que vai te vender por R$ 97 no Instagram. Não. Você vai literalmente roubar isso como se você fosse um alquimista que extrai a essência da estrutura daquilo que você está vendo. E depois disso você vai montar o seu próprio swipe file. Ou você compra o swipe file de alguém, mas eu sempre recomendo você ter o teu. E eu não tô falando de você ter uma pastinha com um print aleatório, igual eu vejo muita gente dizendo que tem um swipe file que é só um monte de print aleatório no Google Drive. Isso não é um swipe. Você tem um Google Fotos ali disfarçado de conteúdo que você nem vê. É literalmente isso. Eu tô falando de você ter um sistema meio que organizado, de você ter ali uma headline vencedora, você tem ali alguma ideia que você achou interessante, mas que está anotada com a explicação dela. Você tem ali uma lead salva e transcrita, analisada. Você tem um call to action que não parece um call to action, mas que você viu interessante, você salvou. Você tem ali as estruturas que você viu no mercado que você curtiu e você lê aquilo de novo, de novo, de novo, e de novo, e de novo. E quando você lê, você deixa o seu inconsciente absorver toda aquela merda e aí que a mágica acontece. Que você cria um ambiente certo para que as ideias façam sexo dentro da sua mente, roubando as palavras do Beto da Empíricos. É isso mesmo, as ideias elas se cruzam, elas se misturam, elas se fecundem e de repente, bum, nasce algo novo. Algo que você não viu em lugar nenhum, mas que foi construído a partir de 70 fontes diferentes distintas. Exatamente. Pornográfico. E isso é a gênese, falei até bonita agora, da originalidade. E quando você engravida, você só tem que parir o seu filho. E a originalidade é basicamente a consequência inevitável de um cérebro saturado de referências certas. É por isso que eu bato tanto na tecla de você ler muito material por dia. Não apenas ler, mas analisar também. Abre o dia, não custa nada. Lê 5 anúncios. Analisa essa merda. Depois lê um VSL. Isso vai fazer você ter várias ideias. Anota suas ideias. Analisa isso. Daqui a 7 dias, quando você for escrever algo novo, você vai perceber que essas ideias vão se combar na sua cabeça. Às vezes você vai escrever um close e você lembra de um close que você leu na segunda-feira e você pensa assim, pô, esse cara no close ele apresentou a garantia antes de apresentar os bônus. Vou fazer isso aqui. Ou então, esse cara apresentou 3 bônus antes do pitch para poder ancorar como um presente, porque a pessoa continuou ali com ele até no vídeo, e para poder forçar a venda, ele apresentou mais 3 bônus depois do pitch, dizendo que eram só para as 10 primeiras pessoas, ele fez uma ancoragem mais black. Ou então, pô, ninguém do meu mercado faz FAQ, mas eu vi nesse outro mercado aqui que o cara mete um FAQ na VSL. Vou fazer. Isso vai te dando possibilidades. Essas possibilidades fazem com que você se torne original.
E apesar de ser só 10% da esteira de criativos, que representam a idealização, esses 10% tem que ser sagrado. Porque você vai ter que fazer algo muito bem feito ali. E depois que você faz isso, depois que você já tem toda essa esteira pronta, aí sim você começa a idealizar. Você traz luz à próxima arma que vai abrir a sua margem com um lucro. Porque por mais que você esteja modelando ou iterando coisas que você já tem, quando você cria uma ideia nova, com um ângulo novo, com algo que o seu mercado ainda não está usando e aquilo dá certo, você vai comer uma fatia de mercado que ninguém está explorando e isso vai fazer você escalar mais rápido. Os 10% representam uma parcela pequena. Mas se esses 10% validar, você começa a iterar e depois você mesmo se modela. E a máquina se retroalimenta. E você acerta. Porque o ciclo vai se completar literalmente como um Ouroboros. Essa merda aí, acho que vocês já sabem o que é. Isso aqui. Isso é um Ouroboros. É uma cobra que se engole. Lá ele. Ela fica o tempo todo se comendo. Esse é o ciclo. É, eu sei. E, cara, no fim das contas, se você só vive de modelagem de iteração, se você ignora isso, você vai viver no ciclo de sempre. Acerta um e exclui a possibilidade de acertar vários. Nesse caso, você acerta um e erra 9. Essa é a receita. As ideias geniais, elas meio que só sangram, elas só surgem de uma mente que está constantemente sendo alimentada por outras referências. É por isso que tem aquela frase do Bill Bonner: a última vez que eu ensinei algo em público foi em setembro de 2023, ou em outubro de 2023. Eu lembro que eu fechei essa última call falando: ler até cansar e escrever até sangrar. É a frase da Ágora Financial, é o mantra do Bill Bonner, por assim dizer. Mas você não vai fazer isso como um idiota que fica postando frase de trabalho duro no Instagram. Você vai fazer isso como alguém que entende como fazer esse processo árduo, que sim, é difícil, não tem almoço grátis, de uma forma inteligente. E agora que a gente falou sobre ideias, e que a gente entrou nessa parte, já falamos da modelagem, já falamos da iteração, agora a gente falou sobre como que você concebe ideias, como é que você transforma essa ideia que você tirou do nada da sua cabeça, com base no que você já viu no mercado, etc., em um anúncio real. Eu acredito que tudo isso começa com esta palavrinha aqui. O hook. O gancho. Vou botar essa foto do Capitão Gancho aqui. É interessante. Cara, o hook é o momento que você bota a mão na garganta do seu prospect e você literalmente não solta mais. É o que faz ele parar de ver vídeo de mulher gostosa no Instagram pra poder te ouvir. É o que faz a tia Cleide, de 60 anos, parar de ver a fofoca da Virgínia pra ver você. É o ponto de entrada. Não da lógica, mas da emoção. E se você não acerta aqui, você já perdeu todo o resto do jogo. Porque a atenção é uma moeda que só circula quando a pessoa está em um estado de tensão. E o hook ele não é uma frase de efeito. Não é uma introdução. Ele é um gatilho simbólico. É o sequestro cognitivo da mente daquela pessoa. O hook não serve para introduzir, ele serve para interromper, para chocar, para ferir, poder deixar a pessoa tipo assim, que merda é essa? Para poder fazer o cérebro do seu prospect entrar em colapso e pensar assim, eu preciso entender o que está acontecendo aqui. É para isso que o hook serve. E quando eu estou nesse processo de idealização, eu não escrevo o body primeiro. Eu escrevo o hook. Eu passo 80% do meu tempo só na escrita do hook. E... Porque, cara, no fundo, se você não domina os 3 primeiros segundos, tudo que vem depois vira ruído. Você pode ter o melhor VSL do planeta. Mas se o hook não entrar no sistema límbico da pessoa, se esse hook não causar emoção, se a pessoa não parar de rolar o feed dela para poder te ouvir, nada mais importa. Ela não vai chegar no teu VSL. Outra coisa que eu vejo é que o pessoal acha que a função do hook é informar, principalmente no nicho de saúde. Não, a descoberta científica já perdeu. Claro, tem alguns assim que escalam desse jeito, mas é porque eu tenho algum elemento visual muito interessante na tela. Mas, pô, nova descoberta científica, 3 palavras chatas. A não ser que o cara seja um entusiasta de ver notícias médicas, etc. Se você tirar o elemento visual, que é o hook visual da tela, da edição ali, a pessoa simplesmente vai te ignorar. A tia Cleide literalmente não está interessada em saber qual é a nova descoberta científica do momento. Ela quer saber o que fez o Zé Felipe se separar da Virgínia. Esse que ela quer saber. Esse é o ponto. Obviamente, esses hooks mais científicos, eles funcionam. Não estou dizendo que não funciona. Eles sim funcionam, mas funcionam por conta de outros elementos que vêm a partir da edição. Mas você não está ali para poder informar nada. A função do hook é colapsar, é causar caos com o mundo anterior do prospect. É entrar na mente dele como se você fosse um vírus. É basicamente a versão textual de
um colapso que está ali na cabeça da pessoa. Você precisa instalar um trauma narrativo na cabeça dela, algo que o cérebro simplesmente não consegue ignorar. É por isso que eu falo que um bom hook é uma invasão armada no cérebro da pessoa. Você não pede licença, você chega arrombando a porta. Você não explica, você simplesmente chega. Porque o hook, ele não fala com a lógica da pessoa. Ele não tá ali para você falar com um córtex pré-frontal bonitinho dela. Ele tá ali para poder falar com o sistema límbico, com a amígdala central, com a parte emocional da pessoa. O centro da ameaça, do desejo e da curiosidade. O hook, ele não precisa explicar merda nenhuma, ele só precisa ativar um conflito na cabeça da pessoa. Porque esse conflito, essa sensação de que merda é essa, que acorda o cérebro. Então, o que você deve buscar quando você está escrevendo um hook? Eu consigo nomear isso em 3 coisas. São 3 sensações. Quando você está escrevendo um hook, você tem que despertar pelo menos 3 perguntas. A primeira é, o quê? Ou então, como assim? Ou eu preciso ver o que vem depois. Se você escrever um hook e você não consegue pensar em uma dessas 3 coisas, ele está fraco. Se você escreve um hook e você não consegue pensar o quê, tipo, como isso é possível, ou então como assim, está fraco. Apaga e reescreve. Joga fora e começa de novo. E é claro que existem diferentes ângulos de hook. Mas eu não estou aqui hoje para poder falar para vocês como que escreve um hook. Eu estou aqui para poder mostrar a matemática por trás de um hook que funciona. Porque nada adianta você saber escrever um hook de fofoca se ele não causa uma dessas 3 coisas. Ele vai continuar só sendo um texto bonito no seu Google Docs que não vai trazer grana nenhuma para você. E acho que quando você entende esse processo, que é um processo mais simples, mais baseado na raiz do jogo, você não precisa ficar inventando fórmula o tempo todo. Você não precisa procurar a próxima pílula mágica que o mercado te oferece, porque isso aqui é literalmente a base do comportamento humano. E se o hook ele sequestra a atenção, vem a próxima pergunta, né? A parte do que vem depois do hook, que é o corpo. Tipo, agora eu peguei a atenção, mas como é que eu conduzo essa parada até o clique? Onde vem um body? E eu vou falar uma coisa para vocês que vai parecer simples, mas eu acredito que é o que separa os amadores do profissional nessa merda. Se o hook gera atenção, o body ele precisa reter essa atenção. Porque eu não tô aqui para poder fazer clickbait. Não sei se vocês já viram aqueles memes. Inclusive tem isso num livro de copy também. Olha isso daqui. Se eu botar uma placa dessa, se eu fizer um anúncio com uma frase dessa, por exemplo, sexo grátis, ou então comida grátis, ou então dinheiro de graça, é claro que todo mundo vai olhar para isso aqui. Mas depois vai ignorar. Porque é um clickbait. E a gente não tá aqui para poder causar clickbait. De nada adianta você ter uma taxa de hook hold ou de hook rate muito alta se aquela merda não tá vendendo. Que se dane se você tem 98,9% ali de hook rate. Tá vendendo? Se não tá vendendo, é métrica de ego. Ego não põe dinheiro no bolso. O hook, ele capta a atenção. O body, ele retém e conduz essa parada. Ele vai conduzir a pessoa até o seu vídeo de venda, até o seu quiz, até a página de destino. E para isso, eu preciso de algo que o mercado praticamente, eu acho que ele esqueceu de gerar. Que é interesse. É isso que o body constrói. O body é o momento em que você transforma essa atenção captada no hook em interesse ativo. Como é que você faz essa merda? Tem vários caminhos, não tem fórmula mágica. Você pode apresentar um mecanismo intrigante, algo que pareça novo, mas que talvez pareça profundamente familiar com a pessoa. Você pode apresentar uma curiosidade crua, sem revelar muito, mas entregando só o suficiente para poder deixar o cérebro da pessoa naquele clima de tipo, que merda é essa? Ou você pode simplesmente contar uma micro-história, uma coisa que pareça banal, só que no fim das contas vai desembocar numa tensão simbólica que o cara não consegue ignorar. O que você não pode fazer é tentar vender o produto inteiro no seu anúncio. Isso é uma coisa que eu vejo que a galera nova tá tentando fazer. Principalmente esse pessoal New Wave que surgiu aí depois de 2022, 2023. É que a galera acha que, tipo, o anúncio tem que vender o produto. Eu discordo. Eu não acredito nisso. O anúncio não é o palco da sua conversão. É a mesma coisa, no livro do Eugênio, que ele fala sobre isso, é você tentar fazer com que a headline do seu anúncio venda. O papel da headline não é fazer vender. A headline tem que fazer o cara ler a próxima frase. O papel da primeira frase é fazer o cara ler a segunda frase. O papel da segunda frase é fazer o cara ler a terceira frase. O papel da terceira frase é fazer o cara ler a quarta frase. Porque quanto mais ele lê, mais interessado ele fica. Quanto mais interessado ele fica, mais comprado na sua ideia ela tá. Quanto mais comprado na sua ideia ela tá, mais responsivo ele fica a tudo que você fala. Quanto mais responsivo ele fica a tudo que você fala, ele compra. Porque você baixou a guarda dele. Então, cara, o seu papel no criativo não é você fechar a venda ali. O criativo é o corredor. É o que faz a pessoa entrar no seu ponto de vendas.
papel do criativo, se fosse para poder dizer que ele vende alguma coisa, é vender o clique. Ele vende a atenção, chama a atenção e depois ele vende o clique. Simples assim. Você precisa fazer com que a pessoa saia do ponto A, onde ela estava rolando feed com o dedo no modo zumbi, e simplesmente vá até o ponto B. Onde a VSL, o teu quiz ou qualquer outra coisa vai assumir o controle. Esse é o seu único trabalho aqui, levar o máximo de pessoas certas até o seu vídeo de vendas. E se você fizesse com boas métricas, você só não venceu o jogo, você zerou essa merda. Por isso que o bot ele não pode ser uma aula, ele não pode ser denso demais, ele não pode parecer técnico demais. Claro, em alguns cenários isso funciona, depende do nicho, não tem fórmula mágica. Isso você descobre da análise que você está fazendo. Ele não pode parecer o expert, que faz tudo. O body só tem uma missão, que é manter a tensão emocional viva, que foi gerada pelo Hook, até o clique acontecer. Ela é a parte do anúncio onde a tensão se transforma em motivação, onde a tensão ela se converte em ação. Isso é basicamente um AIDA, uma estrutura básica. É o momento que você faz a pessoa pensar, cara, eu preciso saber o resto disso. É o trailer de um filme. É o papel dessa parada. E para isso você só precisa de uma coisa. Você precisa de uma ponte emocional bem construída entre o gancho e o call to action, que é o body. O body é a ponte. O gancho sequestra a atenção da pessoa. O body mantém essa atenção. E o call to action fala, cara, você quer saber mais? Então clica no botão e descobre o resto. Esse é o ponto. É só uma tensão muito bem construída e muito bem canalizada e muito bem posicionada. E eu acho que depois disso, apesar disso ser extremamente básico, eu falei que não ia apresentar nada novo, porque não tem nada novo debaixo do sol. Acho que depois que vocês tiverem essa lógica por trás disso tudo, vocês nunca mais vão escrever um anúncio como antes. Porque desse jeito você não está mais tentando impressionar o mercado, tentando ter ideias inovadoras. Você está literalmente manipulando a atenção emocional alheia. É o que o Eugênio Schwartz falava, você pega uma emoção, um desejo e canaliza isso para a tua solução, você vende. E isso é jogar o jogo em alto nível. Você não precisa ser genial, você precisa ser intencional. Porque o segredo para poder escalar é literalmente esse, sempre teve na frente dos seus olhos, só que você nunca viu. E a minha proposta é que era o quê? Cara, quebra-cabeça já tá montado. Eu só vou te ensinar a enxergar as peças do jeito certo. E é isso. Vou desmutar vocês. Desmuta aí, rapaziada. Acho que já tá dando. Ou não. Cara, bom, muito bom. É as mesmas ideias que a gente sempre vê aí de forma clarificada. Esse é o ponto. Eu sou um cara meio da base, do básico. Eu não gosto de ficar reinventando roda, dando um nome novo para as coisas, porque no fim das contas, tudo é sobre o comportamento humano. Fala aí, João. Brabo demais. Ô, mano, pintou uma dúvida. Quando você Fala aí. lateraliza os anúncios, você muda a estrutura de acordo com o ângulo novo, a estrutura do texto, ou mantém tudo igual e tenta adaptar? Eu mantenho a mesma mensagem, mas dependendo do jeito como eu tô iterando ou lateralizando, altera-se um pouco da estrutura. Vamos supor que eu tenho um anúncio, ele validou no formato de podcast. Cara, não tem como pegar exatamente o mesmo roteiro, palavra por palavra, e jogar no formato de USC. Eu vou ter que adaptar aquilo. Pelo menos um ou outro pedaço do copy eu vou adaptar. Porém, a mensagem central continua a mesma. Entende? Saquei isso aqui. É tipo o exemplo que tu deu de sair com roupa diferente. Um dia você vai pra praia, outro dia você tá no inverno. Seria mais ou menos isso. Exato. Beleza. Cara, teve um anúncio que eu performei bem na imobiliária lá que eu tinha escrito. Era tipo em formato storytelling. Peguei um vídeo do cara varrendo uma casa no TikTok. Coloquei, tipo, a história dele, tá ligado? Tipo, foi tão fácil financiar a casa, minha mãe já não me aguentava na casa dela, blá, blá, blá. Consegui a minha casa nova, com o financiamento do Minha Casa Minha Vida. Só que aí na headline da edição eu coloquei como financiar a casa pelo Minha Casa Minha Vida. Uhum. A ideia central desse anúncio tá no storytelling do cara ou tá na headline que eu tinha colocado? Tá ligado? Cara, depende. Que de fato Depende da chamou a maneira. atenção? Pode ter sido a história, porque se conecta com o público também. Pode crer. Então, no caso, se fosse para passar em outro formato,
Eu acho que foi um combo, mano, pro criativo ter dado bom. Acho que foi um combo. Não foi só o formato. Foi a história e o formato. Pode crer. E aí, vocês têm mais alguma coisa para poder dizer? Ou a gente pode ir direto para a parte da inteligência artificial? Bora pra... Porra, mano, pode ir embora. Bora que tá muito foda o conteúdo. Não falou não. E aí, Cássio, tem alguma coisa para dizer, pai? Cássio ativou o modo LGBT e foi embora. Bom, agora eu vou parar de gravar para essa parte de IA. Se isso aqui vazar, eu não quero que ninguém saiba.